Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá melhor? Tô ainda bem. Graças a Deus, né? Eu tive uma crise gigantesca de. Tive uma crise muito grande de enxaqueca. Nossa, e é ruim, né, professora? Não, eu tive que ir pro pronto-socorro. Caramba. Tive que ir direto pro pronto-socorro. Eu não consegui tratar em casa. Muito ruim. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu queria até Como é pedir que desculpa, né, a todos. Que eu tive uma crise muito grande de enxaqueca. Nossa, tá com eco. Tá com eco. Eu tive uma crise gigantesca de enxaqueca e eu não consegui terminar a aula. Eu até peço desculpa a vocês. Não tá aparecendo minha imagem, né? Eu até peço desculpa a vocês, porque Nossa, eu fui parar no pronto-socorro. Só passou com tramal. Caramba. Eu não sei quem estava na aula, mas viu que eu não estava. Professora, boa noite. Boa Tô vendo noite. que a senhora tá melhor, realmente. Estava até suando frio. Eu é estava. verdade? Eu estava passando mal. Ai, meu Importante. Deus, imagino. Horrível, né, professora? Não estava conseguindo dar continuidade à aula. Mas, graças a Deus, está tudo ótimo, né? Melhorei, fui para o pronto-socorro, acabei não conseguindo continuar dando a aula, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, vamos continuar a matéria, né? Então, nós já falamos sobre todo o sistema digestório, né? Vamos entrar no sistema cardiovascular? Professora, Hum. então, tem alguns alunos que tá meio confuso a respeito dessa aula que a senhora acabou passando. A gente tem algumas pessoas que também ainda não chegou a simular muito. Aí queria saber se a senhora poderia estar dando uma folheada. Folheada Professora, a no gente quê? estava falando sobre dieta. Ah, a gente não falou sobre dieta, né? Eu fiz um arquivo sobre dietas. Então, a gente só a falar, foi até que passou mal. Como que é? Desculpa, não escutei. Foi até quando você passou mal, a gente estava falando das dietas. Isso, a gente falou sobre tipos de dieta, né? Como que elas funcionam, como que, na verdade, uma coisa que a gente falou foi a respeito do. Então, a gente falou sobre litíase biliar, não falamos? Que é pedra na vesícula, falamos sobre gastrite. Falamos? Que unidade é, professora? Unidade 4. Não, a 3, se eu não me engano. Professora, a gente não lembra muito porque foi muito rápido. Então tá, então tudo bem, sem problema nenhum. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Deixa eu só achar o arquivo. Tanta coisa no meu computador, meu Deus do Senhor. Eu já tinha preparado aqui, mas a gente volta sem problema nenhum. Se vocês estão com dúvida, o que não pode é ter dúvida. Então, professora, me tira uma dúvida, aproveitando que já estamos falando sobre dúvidas. A gente começou a falar do sistema digestório. No dia que a gente teve apenas uma aula, teve a palestra, Sei. falamos sobre os nutrientes, né? Uhum. A gente falou sobre água, a quantidade de água que nós temos que consumir. Isso. Aí, como só foi uma aula, a gente só falou mais da parte de água, né? Aspecto saudável da pele, essas coisas. E aí, na semana passada, como eu estava com muita dor de cabeça, a gente começou a falar das dietas. A gente
dietas proteínas, dietas livres em geral. A gente teria, né, a Dani falou, pra gente voltar, a gente teria como voltar até a parte de nutrientes. Eu acho que além de mim, eu acho que tem outras pessoas também que estão. Tá cortando muito. Aí. Ô, Luana, o seu áudio está cortando, mas então eu vou voltar Tá aqui. cortando muito. Então, referente à parte de alimentação, a gente tem sempre que procurar um profissional adequado dentro de um hospital ou de uma instituição, né? Sempre vai ter um nutricionista para fazer todo essa avaliação, né? Aí a gente já falou como que a gente faz o peso de uma pessoa acamada. O que acontece? Quem faz é o nutricionista, só para a gente ter uma noção. Eles verificam o peso e o comprimento dos ossos, tá? O comprimento e a circunferência. Então, dos ossos longos. Então, por exemplo, ele vai pegar o fêmur, o húmero e vai medir o comprimento e medir Tá travando muito aqui. Alguém também tá travando aí? Não, tô tranquilo. O que acontece? A nutricionista, ela vai medir a pessoa e vai medir o comprimento dos ossos longos e a circunferência. Então, ele vai medir o fêmur e o húmero. E aí, ele vai chegar num peso estimado. Porque se lembra que a gente falou que uma pessoa, para manter um peso de 60 quilos, ela tem que consumir 1.200 calorias? A gente chegou a falar sobre isso, não falamos? Sim, chegamos. Eu até comentei que o meu peso é diferente do da Daniela. Então, para eu manter o meu peso, eu tenho que comer muito mais do que a Daniela. Se eu quiser emagrecer, eu diminuo a quantidade de calorias. Professora. Diminui. Oi. Então, a nutricionista que ela que verifica o peso de uma pessoa acamada, através. Isso. Caso contrário, nós devemos fazer o peso basal. E o que é o peso basal? O peso basal nada mais é do que Jejum, né? fazer o peso da pessoa em jejum. Tá? Se a pessoa, por exemplo, se é uma criança que usa fralda, a gente deve retirar também a fralda e assim sucessivamente, tá? Então, uma dieta rica em carboidratos é para pessoas que praticam intensa atividade física, tá? Aí a gente falou sobre os nutrientes, como que tem que ser a alimentação. Professora, Oi. tem como a senhora repetir para mim como é que a gente faz o procedimento do peso do idoso acamado? Quem faz é o nutricionista. Ele vai medir a pessoa, quanto a pessoa mede, e ele vai também verificar o comprimento e a circunferência dos ossos longos. Mediante esses números, ele vai chegar ao resultado estimado de peso, tá? Para ele conseguir fazer uma dieta equilibrada. Porque todo paciente, se lembra que a gente falou? Todo paciente vem uma dieta diferente? Sim. E aí é justamente por causa disso, tá? Aí a gente já chegou a ver sobre o estômago, como que funciona quando a gente tem azia e queimação, sabe? É porque essa válvula cárdia, ela tá com algum problema. Então, quando o paciente passa uma sonda, por exemplo, essa válvula cárdia fica aberta. Então, esse paciente ele vai ter mais facilidade de broncoaspirar, por exemplo. Por isso que quando o paciente utiliza sonda, tem que se manter com a cabeceira elevada. É a mesma coisa quando a gente se alimenta. Se a gente se alimentar deitado, a gente corre o risco de se engasgar. Aí aqui a gente tem todos os órgãos do sistema digestório, né? Então, nós temos o fígado, a vesícula biliar, né? Que ela liga-se ao intestino, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado e o intestino grosso. E aí, no intestino que vão ser
a maior parte das absorções dos alimentos, tá? Principalmente na primeira porção do intestino. Então, quem faz cirurgia bariátrica, existem várias formas de cirurgia bariátrica, não existem? Existe aquela que a gente coloca um anel no estômago, existe aquela que a gente retira um pedaço do estômago, e existe aquela que retira um pedaço do estômago e do intestino. Essas são para obesos mais mórbidos, só que esse tipo de cirurgia, ela vai ter uma perda de peso muito maior, porque uma boa parte da gordura e dos nutrientes são absorvidos na primeira porção do intestino. E aí, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela tem uma falha de absorção, porque essa parte do intestino não vai ter mais. E aí, ela acaba tendo que ser refém o resto da vida de suplementação. Professora, Oi. então o intestino, ele absorve a maior parte dos alimentos que a gente consome. Isso, ele absorve, na verdade, toda a absorção de alimentos, dos nutrientes, vai ser na parte do intestino. Geralmente na primeira porção, tá? O intestino grosso, geralmente, ele só vai consumir a água, tá? Então, a partir, quando ele passa do intestino delgado para o intestino grosso, ele passa de absorver os nutrientes para absorver apenas água. Então, o intestino grosso, ele vai absorver apenas a água. Então, quanto mais tempo a pessoa demorar para evacuar, mais difícil vai ser. Por quê? Ele vai consumir toda a água. Então, Porque o intestino grosso, ele é só responsável para consumir a água, né? Então, o trabalho do intestino grosso é para absorção na de água. verdade, o trabalho do intestino grosso é transformar um alimento em bolo fecal e sim. consumir a água, tá? Uhum. Retirar toda a água desse alimento. Porque, por exemplo, quando o paciente ele tem uma colostomia, uma istomia, né, uma abertura no intestino, na parte do intestino delgado, esse alimento ele ainda sai com aspecto de alimento, parece um alimento pastoso. Então, o cheiro que ele vai ter ainda vai ser cheiro de alimento, entendeu? Quando essa istomia, o que seria istomia? Uma abertura no intestino. Quando ela quando ela ocorre com um paciente já no intestino grosso, ela já vai sair com um aspecto de fezes e com cheiro de fezes também. Entendi. E aí nós temos a apendicite, né? Apêndice. O que seria apêndice? Ela é uma pequena porção do intestino, né? Ela fica no intestino grosso e ela servia para digerir carne crua. Só que hoje em dia a gente não faz o consumo de carne crua, né? E aí as pessoas, elas já nascem sem... tem algumas pessoas que já nascem sem apêndice, né? Devido à evolução. Mas ainda, né? Muitos de nós ainda não sofremos dessa evolução e ainda tem. E essa apêndice, ela pode inflamar, principalmente em pacientes que consomem muitos alimentos com sementes, sabe? Elas podem acabar obstruindo essa região e acabar gerando uma inflamação. E essa inflamação... Oi? Uma pessoa que consome muitos alimentos integrais corre o risco? Não, geralmente, sabe, tipo semente de goiaba. Mas isso, existem teorias, não se sabe realmente ao certo o que faz, porque tem criança que com 5 anos inflama a apêndice e tem que tirar. Então, assim, é uma teoria que se tem de que alimentos que tenham sementes pequenas podem propiciar essa inflamação dessa apêndice, tá? Professora, apêndice é uma pequena porção do que a senhora falou mesmo? Do intestino grosso. Do intestino grosso. E a apêndice, ela serve para alguma coisa? Só para dar dinheiro para médico.
É que nem dente do siso. Dente do siso era para mastigar folhas grossas, né? E hoje em dia, eu não sei se eu comentei já isso. Eu não tenho, eu arranquei meus 4 dentes do siso, né? Mas a minha mãe achou um absurdo isso, porque ela tinha 40 e lá vai cacetada e tinha os 4 até hoje. Ela precisou tirar um raio-x panorâmica, ela nasceu sem. Oh, meu Deus! Ela não tem os 4 dentes do siso. Por quê? A evolução, como a gente não usa, tende a não utilizar mais e o corpo entende que não precisa mais ser produzido. A mesma coisa, os caninos, né? Hoje em dia, os nossos caninos, eles são do mesmo tamanho dos dentes, né? Antigamente, a gente tinha literalmente presas, que elas serviam para rasgar a carne, né? Hoje em Porque a gente dia, não tinha faca. tem gente que nem Hoje em nasce, dia, já os nasce sem. caninos, eles são basicamente do mesmo tamanho, né? A maioria Professora, das pessoas, né? Tem pessoa que tem o canino ainda bem, mas tem pessoas que nascem sem os caninos. Eu tenho uma prima que ela nasceu sem os caninos e ela usa uma dentadura só de canino, porque ela não tem, entendeu? Então acaba sendo a evolução natural. Óbvio, isso leva milênios, né? Para isso acontecer com todas as pessoas. Mas o corpo entende que aquilo não tem mais função, né? E a partir do momento que nós descobrimos o fogo, nós paramos de comer, consumir alimentos crus, né? E aí a apêndice ela foi se atrofiando e não tendo mais função no nosso organismo. Professora, o intestino grosso, ele transforma os é alimentos que eu em... tô ouvindo a aula, eu tô atrasada pra aula. Tem Moça, alguém? vai Peraí, passando. Eu esqueci o molho. Eu esqueci o molho. Pode passar, não vai precisar não, tá? pronto. Deixa eu... Quem precisar falar, ativa o microfone. Professora, Oi. o intestino grosso, ele transforma os alimentos em bolo fecal e ele absorve a água, é isso? Isso, exatamente isso. Tá. Quando o paciente está com uma... calma aí. Quando o paciente está com uma sonda, ele tem que estar com a cabeceira levantada, é isso? Também? Isso. Aí o que que acontece? Isso. Quando o paciente ele utiliza algum tipo de sonda, né, para alimentação, ele tem que estar com a cabeceira levantada, elevada. Por quê? Porque essa válvula cárdia, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Essa válvula cárdia, que a gente tem uma válvula que impede que o nosso alimento retorne, ela vai estar aberta por causa da sonda, que a sonda vai estar passando aqui no meio, né? Então, por isso que a gente tem que manter a cabeceira elevada. E aí, no caso de apendicite, né? Onde o paciente. Professora, Oi. me perdoa. Dá para a senhora repetir a que a senhora falou para a Dani? Me perdoa mesmo, que não consegui. O intestino grosso, ele tem que processo? Ele consome a água, ele absorve a água, né? E transforma o alimento em bolo fecal. Ele consome, Isso, absorve. ele absorve. Aí ele absorve a água e transforma. O alimento em bolo fecal. Então, ele deixa de ter o aspecto de alimento, né? E passa a ter o aspecto de fezes. É bolo fecal mesmo que fala? Bolo de fezes. Bolo fecal. Obrigada, senhora. Desculpa, tá? Imagina. E aí a gente tem apendicite, né? Então, o que que acontece? A apendicite é a inflamação da apêndice. Geralmente, ela tem que ser retirada. E a gente tem, deixa aqui, ó, deixa eu ver aqui, até uma colinha. Deixa eu tirar daqui para não atrapalhar vocês. Que o nome aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente tem um sinal muito comum
em apêndice, então a gente faz sinal de Bloomberg, que seria o quê? Quando a gente aperta na região entre a fossa ilíaca e a cicatriz umbilical à direita. Então, quando a gente aperta e solta, ao soltar, o paciente sente dor. Então, isso seria um sinal positivo para apendicite. Então, um sinal de Bloomberg, tá? Sinal de Bloomberg, ó, vou até escrever aqui no chat. Professora, Oi. pergunta, as meninas estão me escutando, é óbvio. Alguém mais tocou entre o ilho e o umbigo? Não, ó, Ou só eu? a fossa ilíaca e o umbigo, à direita. Então, eu tô falando assim, mas alguém tentou ou só eu? Então, o que acontece? Geralmente, a gente faz esse teste, ó, eu até escrevi aí no chat, tá? Porque sinal de Bloomberg, tá? É um sinal de que a apêndice está inflamada. Então, a dor não vai ser quando a gente aperta, a dor vai ser quando a gente solta. Deixa eu até pegar aqui a imagem para vocês verem. Professora, Oi, pode falar. então quando a pessoa tá com constipação, quando aperta dói, aí não é sinal de Não é sinal apendicite. de apendicite. Porque o problema é quando a gente solta, tá? O sinal da apendicite, ai, eu tirei. Aqui, tá aqui. Palpação. E aí, por isso, voltando a falar, por isso a importância de um exame físico adequado. Professora, Oi. uma das questões citadas aqui na apostila é quando o paciente vai operar, pede para a gente tranquilizar o paciente para aliviar a dor, que não vai interferir na função G. O quê? Função G? GI. Na função de, ó. Peraí. Gastrointestinal. Ah, tá. Fica, tá bom, obrigada. Tá? Deixa eu abrir aqui. É que meu computador está um pouquinho devagar. Mas aí a gente vai conversando. Eu peguei uma imagem para vocês estarem observando como que a gente faz essa palpação. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui... Ah, isso aqui é da vesícula. Ó, tá vendo? Então, termina a caixa torácica. Logo ao terminar a caixa torácica, a gente tem o ponto da vesícula. É exatamente aqui. Tá? Então, é no quarto quadrante, à direita. A vesícula fica exatamente aqui. Quando a gente vai observar... E ó como que a gente faz a palpação. Não é só encostar, é pressionar. Porque se a pessoa tiver com pedra na vesícula, por exemplo, ela vai sentir dor, tá? No caso da apêndice, a gente pega a cicatriz umbilical para crista ilíaca ou fossa ilíaca, tanto faz. E aí a gente faz pressão nesta região. E aí ele vai sentir dor ao soltar, tá? Ao soltar e não ao pressionar. Já a vesícula, ele vai sentir dor ao pressionar. Vou soltar. Então, geralmente, né, o paciente, ele apresenta febre, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos e dor abdominal. Mas essa dor, ela não... Na verdade, ela até alivia quando há pressão, mas quando solta, a pessoa tá com
ela fica com uma dor muito mais intensa. E aí nós temos que fazer o seguinte, esse paciente ele tem que ser diagnosticado mais rapidamente. Existem alguns diagnosticados para fazer tratamento. Qual é o tratamento da apendicite? A apendicectomia, que é a retirada da apêndice, tá? Então, não existe tratamento paliativo para apendicite, pelo contrário, quando há algum sinal de que esse paciente necessite fazer a cirurgia de apêndice, deve ser feita o mais rápido possível para evitar consequências, e essas consequências seria a supuração dessa apêndice, tá? O rompimento dessa apêndice. Essa apêndice ela pode se romper e pode acabar levando infecção para o paciente. Eu, uma vez, fui internada com crise, eu cheguei no hospital com febre, tontura, náuseas, vômito, e aí eu fiz uma cirurgia, e aí me levaram para a mesa cirúrgica na hora, porque fizeram um exame de ultrassom, e no ultrassom diagnosticaram líquido na cavidade abdominal. Não sabiam de onde que era esse líquido, só que ele era à direita, né? E aí os médicos me internaram de urgência, falaram, corre com essa menina que é apêndice. Chegaram, me abriram, não era apêndice, era um cisto que eu tinha no ovário direito e esse cisto tinha rompido. Não era apêndice. Aí deixaram minha apêndice lá, só retiraram os resíduos do cisto e acabaram, e eu acabei fazendo uma cirurgia e não tirando a apêndice. Professora, eu não sabia não que estourava o cisto no... Pode romper. Não sabia não. Inclusive, eu também tive um no lado direito, mas eu só fiquei sabendo porque eu tive uma gravidez tubária. Aí eu fiquei sabendo. A médica disse que tirou, né? Então, o que que acontece? Geralmente, em mulher, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e observar, tá? Porque pode não ser apêndice, pode ser algum cisto no ovário direito. Então, em mulher, a gente tem que ter uma atenção maior. Aí a gente tem a vesícula, as pedras na vesícula, né? Uma vez eu vi um memezinho bonitinho, que era a vesícula pro pâncreas. Cheia de pedrinha, falando assim, eu fiz para você. Que a vesícula, ela costuma, né, criar pedras, principalmente pessoas que consomem muito cálcio e quem tem histórico genético. Então, a maioria das vesículas, elas acabam formando, né, uma calcificação dentro dela. E o que acontece? O único problema é que a vesícula, ela é interligada com o pâncreas. E quando essas pedras, elas são bem pequenas, elas acabam obstruindo o ducto, que leva tanto a bile, né, para o intestino, que para que serve a bile? A bile é um emulsificante, né? Ela serve como se fosse um detergente para retirar toda a gordura dos alimentos e mandar para as fezes. E ela é liberada pelo fígado aos poucos. Então, quando a gente come, vai ser produzido bilirrubina. Ela fica no reservatório, que é a vesícula, e vai sendo liberada aos poucos no intestino. Quando a gente não tem a vesícula, ela é liberada num jato. E aí o paciente tem episódios diarreicos. Tá bom? Isso que acaba acontecendo. E aí nós temos um problema, né? Que essa pedra na vesícula, ela pode migrar. Ai, professora, eu posso tomar chá de quebra-pedra para tirar as pedras da vesícula? Não, tá? O único método de tratamento seria mesmo a retirada da vesícula, tá bom? Professora, então o abile, ele serve como um detergente para estar limpando o intestino, é isso? Para estar emulsificando
a gordura. Então, quando a pessoa consome muita gordura, vai ser produzido mais bile. Tá? Não entendi, professora. A bile ela serve para Emulsificar, limpar o intestino, vamos dizer assim. Ela é exatamente como um detergente. Se você tentar lavar uma panela cheia de óleo só com água, você não vai conseguir. Agora, se você jogar um detergente, fica muito mais fácil. Ele é um emulsificante. Tá bom? Professora, mudando um pouquinho de assunto, a senhora conhece a Rebeca? Sua Ah, aluna? Minha ex-aluna, Sua ex-aluna. Ela é minha Mas- amiga. Eu falei para ela que eu estava fazendo aula, que a senhora estava me dando aula, ela ficou mó feliz. Ela falou, eu adoro essa professora é minha amiga. Aí eu falei, eu também Mas é gosto qual dela. Rebeca? Que tem uma filhinha de 1 ano? Não, ela não tem filho ainda. Peraí, então eu tenho vários. Eu acho que ela já chegou, eu acho que ela chegou aí no seu casamento. Rebeca? É. Ela tem um cabelo curtinho. É que eu tenho várias alunas Rebecas, peraí. Ela comentou comigo. Ela comentou. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para a senhora ver. Ah, eu sei quem é. Aí eu falei para ela que a senhora agora tá dando aula para mim. Ela ficou mó feliz. Ela tá me dando uma forcinha, professora. Ai, que bom. É sempre bom uma força, né? Porque é muito conteúdo, professora, de todos Demais. os professores. Muito mesmo. Ó, então, tá vendo aqui como que as calcificações, elas migram e acabam obstruindo. E aí, quando ocorre essa obstrução, não consegue liberar a bilirrubina no intestino. E acaba fazendo com que o corpo absorva a bilirrubina porque ela não está sendo liberada. Então, o paciente ele vai apresentar uma pele amarelada, uma pele ectérica, tá? Então, geralmente, essa pele amarelada, ela se dá pelo fator do acúmulo de bilirrubina, tá? E a bilirrubina no nosso corpo, ela causa coceira, coça. Então, a primeira coisa que fica amarelada são o branco dos olhos e a palma das mãos. Primeira coisa. E dos pés também. Para depois, quando há uma maior acúmulo de bilirrubina, a pele toda fica amarelada, tá? No bebê, existe também icterícia, mas é devido a uma imaturidade do fígado, tá? E essa icterícia ela é fisiológica. Nesse caso, quando o paciente já é adulto, ele pode ocorrer por essas pedras na vesícula que pode acabar obstruindo o ducto. E aí, quando elas vão obstruir o ducto, deixa eu só passar aqui para ver se tem uma imagem aqui. Eu acho que não tem. Quando elas acabam obstruindo o ducto, elas também podem obstruir o ducto do pâncreas, causando uma pancreatite aguda, tá? Que aí o suco pancreático não consegue ser liberado. O que o suco pancreático faz? Ele ajuda na digestão dos alimentos, tá? E quando essa pedra na vesícula, a litíase, né? Então, toda pedra a gente chama de litíase. Essa litíase, ela obstrui o ducto, ela acaba prejudicando a liberação dessas enzimas. Professora, toda pedra se chama o quê? Toda pedra se chama litíase. Então, por exemplo, a gente não tem pedra nos rins. Nós temos litíase renal. Nós não temos pedra na vesícula, temos litíase biliar. Isso aqui é tudo que eu falei. E aí, o que acontece? Devido ao acúmulo
Devido ao acúmulo de cálcio, se essas pedras não forem retiradas, se essa litíase não for retirada, pode haver uma calcificação dessa vesícula, tá? E uma calcificação dessa vesícula pode gerar alguma alteração celular, levando a algum câncer, tá? Então, por isso que elas devem ser retiradas. Então, isso daqui é tudo que eu já falei, gente. E aí, a gente tem alguns fatores de risco. Então, mulheres acima de 60 anos, porém, eu com 25 já tirei a vesícula. Com 25 anos, eu tive que tirar a vesícula. Pacientes acima do peso, obeso, gravidez pode gerar... Por que a gravidez... Na verdade, a gravidez não gera pedra na vesícula. A gravidez faz com que ela seja identificada. Você sabe por quê? Porque todos os órgãos saem do lugar. E aí, elas comprimem a região gástrica, né? Todo o sistema digestório. E aí, a pessoa acaba sentindo os sintomas da pedra na vesícula. Então, ter uma dieta rica em gordura e pobre em fibras, histórico familiar de cálculos biliares, diabetes, perder peso muito rápido também pelo mesmo fator da gestação, porque todos os órgãos eles estavam comprimidos e aí de repente quando você perde tipo 40 quilos em 3 meses, os órgãos eles não se readaptam de forma gradual, é tudo muito rápido, então eles acaba podendo a pessoa sentir os sintomas da pedra na vesícula, tá? Professora, Oi. eu estava usando um gel para redução de medida e eu passava assim na barriga e onde eu passava eu sentia dor. Mas será que você não é alérgica a esse gel? Não, aí o que aconteceu? Eu emagreci muito rápido, minha barriga ficou bem... Eu perdi a barriga rápido. Só que aí me deu uma crise de vesícula. É por causa da perda de peso, não foi por causa do gel não, tá? Foi por causa né? do peso rápido. Aí eu tive que fazer cirurgia urgente. Ela estava descendo pro pâncreas, as pedras. Isso, elas estavam migrando naquele ducto, igual nessa foto aqui que eu mostrei. Por quê? Elas acontecem isso quando elas são bem pequenas, tá? Era bem areia mesmo. É bem areinha, a minha também. Eu fiquei internada 37 dias com crise de pancreatite. Nossa. É uma dor insuportável. Terrível, eu sei. Eu sei o que você passou. E aí, existem esses fatores que são predominantes, tá? E aí, a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade. Essa aula já acabou. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.